Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro. Você vai ver nessa edição que as chuvas já afetaram mais de 400 mil pessoas na Bahia. São 72 cidades em situação de emergência. O Brasil registrou 24 mortes por Covid-19 em um dia. E a gente traz um bom resultado na economia. O país bateu já o recorde de exportações esse ano. Mais de 430 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas intensas no sul da Bahia. 72 cidades estão em situação de emergência. O número de desabrigados não para de subir. 18 pessoas morreram e 2 seguem desaparecidas. 286 pessoas ficaram feridas. O governador do estado, Rui Costa, sobrevoou as áreas afetadas. As prefeituras de Itambé e Jussiape pediram para os moradores buscarem áreas seguras após o rompimento de barragens nos municípios. Várias estradas do estado ficaram fechadas por causa de inundações ou deslizamentos de terra e de pedra. Uma força-tarefa com bombeiros da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe e policiais militares da Bahia e também a Polícia Rodoviária Federal. Essa força-tarefa está atuando em cidades no sul da Bahia. 20 viaturas, 10 aeronaves, 8 botes e um barco também foram mobilizados. E tem previsão de temporais hoje, principalmente nas regiões sul e oeste da Bahia. A expectativa é de que ao longo da semana a quantidade de chuvas diminua. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa segunda-feira em algumas cidades. Em Itambé, na Bahia, o tempo deve ficar parcialmente nublado com máxima prevista de 28 graus e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória da Conquista, a temperatura não vai passar dos 23 graus, tem previsão de chuva moderada durante todo o dia. Em São Paulo, a máxima prevista para essa segunda-feira é de 28 graus. Pode haver um aumento de nuvens e, inclusive, pode chover no finalzinho da tarde. Em Cascavel, no Paraná, o dia vai ficar quente, temperatura chegando aos 35 graus. E em Belém, no Pará, o tempo fica firme com máxima de 31 graus. O Brasil já bateu o recorde de exportações este ano. Foram 260 bilhões de dólares. O maior valor dos últimos 10 anos, com destaque para o agronegócio e para o setor de defesa e segurança. O ano nem acabou e em 2021 o Brasil já superou os valores da exportação registrados no ano passado. Até o começo de dezembro foram exportados 260 bilhões de dólares. É a mais alta cifra dos últimos 10 anos. 2011 foi o ano que mais se aproximou deste valor, tendo exportado 253 bilhões. O estado de São Paulo foi responsável por 20% das exportações registradas no país este ano, vendendo mais de 51 bilhões de dólares. A China continua a ser o parceiro comercial mais importante e lidera no ranking de países que compram do Brasil. Foram mais de 82 bilhões. O agronegócio é o setor que mais exporta no Brasil e representa mais de 43% de tudo que o país vendeu para o exterior ao longo de 2021. Foram mais de 110 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os produtos de maior destaque são os do complexo da soja, que pesam em 41% da balança. O Brasil consegue produzir uma soja com um teor de proteína bastante elevado. O mundo quer esse teor de proteína elevado, o mundo quer a soja brasileira. Isso, com certeza, nós temos agricultores capacitados, terras férteis, e nós conseguimos produzir uma soja com bastante sustentabilidade aqui no nosso país. O presidente da ProSoja Paraná destaca que o bom resultado no setor foi conquistado apesar de várias dificuldades ao longo do ano. O ano de 2021 para a sojicultura, não só para a sojicultura, mas para todo o agro brasileiro, foi muito desafiador. Primeiro, uma elevação de custos bastante alto. Fertilizantes é um exemplo disso. Algumas fontes de cloreto no mundo foram deixadas de produzir. Isso elevou-se bastante o custo dos fertilizantes. Consequentemente, o frete marítimo também subiu bastante devido à pandemia. E o preço dos defensivos agrícolas, muitas empresas falando que ia ter falta de defensivos, isso eleva os custos. Isso atrasou também a chegada desses defensivos no campo. Isso proporcionou um atraso no plantio
Em alguns estados, como no Paraná, houve um atraso devido ao fator climático e agora, novamente, com uma seca histórica no Paraná. E na região norte, principalmente, o excesso de chuvas. Então, um ano bastante desafiador para o agronegócio brasileiro. Depois da soja, a carne é o produto mais exportado pelo Brasil no agronegócio. Segundo o Ministério da Agricultura, Mato Grosso e São Paulo lideram o ranking de estados produtores. E também no agro, a China é o país que mais compra do Brasil. Ao longo do ano, o país comprou 3,8 bilhões de dólares apenas em carnes. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o Brasil é o principal vendedor de carne para a China. E o consumo de carne brasileira naquele país tende a aumentar. Se a gente pegar, por exemplo, de 2015 até 2020, a participação da China nas nossas exportações de carne bovina cresceu de 10% para 50%. Isso é um crescimento muito grande. Então, a China acabou puxando o aumento também da nossa produção. Hoje, nós somos o principal fornecedor de carne bovina para a China. A gente tem uma participação de cerca de 40%. Então, a gente também é relevante para a China, mas a China é muito mais relevante para nós. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro celebrou o resultado das exportações junto a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. A balança comercial nossa está muito positiva. Sim, eu trabalho com o mundo todo. O país também comemora o avanço nas exportações no setor de defesa e segurança. Em novembro, houve um recorde histórico segundo o Ministério da Defesa, 1,5 bilhão de dólares em exportações. E a expectativa é de fechar o ano com a soma de 2 bilhões de dólares. O setor nacional de defesa possui 146 empresas cadastradas e produz aeronaves, embarcações, ferramentas de proteção de dados, radares, armamentos e outros itens de alta tecnologia. Nos últimos anos, o setor tem alcançado resultados importantes, com reflexos positivos na geração de emprego e renda, na atração de investimentos externos e no desenvolvimento de produtos e serviços de elevado conteúdo tecnológico. Para o governo federal, o fortalecimento da indústria de defesa é uma prioridade, prevista na política e na Estratégia Nacional de Defesa, e um importante instrumento para contribuir com a recuperação econômica nesse período de pós-pandemia. Por isso, temos atuado com o objetivo de derrubar barreiras, aperfeiçoar o marco regulatório do setor e inovar as soluções que ampliem o financiamento e as garantias aos investidores. Também faz parte do esforço do governo federal o fortalecimento da chamada Tríplice Hélice, que congrega as ações envolvendo a academia, o Estado e a iniciativa privada. Os dados recentes do setor demonstram que estamos no caminho certo. No último mês de novembro, a indústria brasileira bateu recorde de exportações, atingindo a marca de 1 bilhão de dólares na comercialização de materiais e produtos para o exterior. Estima-se que atingiremos a marca de 2 bilhões de dólares até o final deste ano. O segmento de defesa e segurança gera atualmente 2,9 milhões de empregos, com importante efeito multiplicador na economia. Já são mais de 20 dias com a média móvel de mortes por Covid no Brasil abaixo de 200. Dessa vez, 6 unidades da federação não divulgaram os dados. O Brasil registrou mais 24 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 618.448 vítimas da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, também foram somados mais 4.810 novos casos de infecção por coronavírus. Mais de 22.239.000 diagnósticos já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 92 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 23º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 46% em relação a 2 semanas atrás. Mas é preciso lembrar que a ausência de dados de alguns estados impacta nessa redução. A média móvel de casos indica 3.668 registros diários. Também indica queda, com uma diminuição de 55% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 4 unidades da federação registram alta: Amapá, Amazonas, Goiás e Rio Grande do Norte. 7 estados estão em estabilidade:
Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rondônia. E 10 estados apresentaram queda. Dessa vez, 6 unidades da federação não informaram os dados: Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. A dose de reforço da vacina contra a Covid produziu anticorpos em quase 100% dos casos. O resultado foi obtido em um estudo realizado em São Paulo com cerca de 1.300 participantes. A pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP indicou que 99,7% de anticorpos contra o SARS-CoV-2 foram produzidos após a imunização com a terceira dose de vacina contra a Covid. Isso significa que o grupo estudado obteve resposta imune quase que completa. Após todo o esquema vacinal recomendado, o grupo de funcionários do HC foi acompanhado desde o fim do ano passado. A partir das avaliações realizadas nas etapas da campanha de vacinação, foi observada ainda uma evolução nas taxas de anticorpos contra o vírus. Em novembro de 2020, antes da disponibilização das vacinas, a taxa de anticorpos no grupo estudado era de apenas 15% e exclusivamente relacionada ao contato da pessoa com o vírus. Em fevereiro de 2021, após o mutirão para a aplicação da primeira dose de Coronavac, houve um leve aumento da taxa para 29%. Em abril, já com a segunda dose da vacina, foi alcançada a taxa de 89,5% de anticorpos e, por fim, em dezembro, chegou a 99,7%. Após a dose de reforço com o imunizante da Pfizer. Com isso, esse estudo mostra a importância de vacinar com as 3 doses recomendadas, ainda mais no momento em que há uma nova variante em circulação no mundo. O Conect SUS do Ministério da Saúde voltou a exibir o comprovante de vacinação depois de ficar fora do ar desde o dia 10. E para que ele funcione é preciso atualizar o aplicativo. Vamos ver agora os dados da vacinação no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 160.990.000 pessoas tomaram a primeira dose, 75,4% da população. Mais de 142.625.000 brasileiros tomaram a segunda dose, 66,8% da população, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 24.820.000 pessoas, ou 11,6% dos brasileiros. No total, mais de 328.443.000 doses das vacinas foram aplicadas em todo o país. A gente vai para o intervalo, na volta você vai ver que o maior telescópio já construído está no espaço. A gente volta já. Estamos de volta às 8h47 no horário de Brasília. Segundo especialistas em recursos humanos, na pandemia, os profissionais mais velhos se mantiveram firmes diante do momento de incertezas e controlaram a ansiedade dos mais jovens. Agora, a contratação de pessoas acima dos 40 anos já é uma tendência. A Ivani tem 60 anos de idade e hoje trabalha como consultora autônoma. Mas nem sempre foi assim. Ela é graduada em letras, tem pós em administração de empresas, MBA em gestão de tecnologia e formação em coaching. Por 42 anos, trabalhou em grandes empresas em 5 diferentes áreas. O último emprego foi em um banco. Quando surgiu em 2018 uma oportunidade de eu sair num plano de demissão voluntária desse banco, eu já estava com 57 anos. E eu pensei que, então, era a grande oportunidade de eu sair de uma empresa, né, onde eu fui muito bem acolhida e me desenvolvi, cresci demais lá dentro, mas que é a minha hora também de dar oportunidade para outras pessoas e de finalmente ter coragem de tocar meu plano B.
A ideia já era seguir carreira solo, mas antes, a consultora resolveu entender a nova realidade por meio de um curso chamado Reinvente-se. E ali você acaba fazendo muitos contatos, né? Aparecem muitos contatos, aparecem muitas outras oportunidades. Então ela decidiu voltar para o mercado. Começou a enviar currículos para a área de interesse, mas... Infelizmente vinha aquele retorno, olha, não é dessa vez, não está adequado para o perfil de agora, não é bem isso que a gente precisa. O problema seria o fator idade. Um levantamento da consultoria de carreira Robert Half, feito em 2019, mostrou que na época 69% das empresas não contratavam trabalhadores com mais de 50 anos. A faixa etária da Ivani. A alternativa para ela, então, foi mergulhar de cabeça naquele plano B. Hoje eu trabalho como coach, né, mas na área de crescimento profissional, carreira. E felizmente deu muito certo. E agora a consultora se prepara para ministrar palestras. Mas se ainda quiser voltar a trabalhar em uma empresa, este pode ser um bom momento, porque uma nova visão de mercado tem ganhado cada vez mais espaço. Assim como outros braços da diversidade, a etária hoje também é preocupação empresarial, como avalia esta psicóloga, especialista em gestão de RH. Essa é uma tendência mundial, ela é top-down, ela veio de cima para baixo, e as empresas estão tendo que se adaptar a essa questão da diversidade, até por uma questão de aceitação social da própria empresa. E ao longo da pandemia, a formação organizacional com essa diversidade etária se mostrou bem eficiente. Na pandemia, observou-se a dificuldade dos jovens lidarem com esse momento de inseguranças, de incerteza. E aí o profissional que mais se sobressaiu, que conseguiu lidar melhor com essa questão, foram os profissionais maduros. Mas essa é só uma das qualidades que os empregadores veem hoje nos profissionais mais experientes, que complementam os atributos dos mais jovens, como afirma este outro especialista na área. Os jovens, eles são super conectados, super tecnológicos, mas eles têm mais facilidade, às vezes, de lidar com a tela, né? Os mais velhos, eles têm jogo de cintura, atenção, olho no olho, para lidar com o cliente, com o colega de trabalho, né? Tem mais calma para lidar com os problemas, já passou por diversas crises, né? Então tem o pé no chão, além de ter uma experiência profissional e de vida que traz uma visão holística, né, e complementar ao jovem no sentido de ter uma diversidade maior de ideias, de pontos de vista. Segundo o último levantamento do IBGE, a expectativa de vida aqui no Brasil é de 76 anos, sem considerar os efeitos da Covid-19. Levando-se em conta que aqui o início da vida profissional é aos 16, com carteira assinada, aos 40 anos a pessoa não estaria nem na metade da jornada. Então por que não se recolocar no mercado ou até começar uma nova carreira? E como faz bem trabalhar! São vários os exemplos que provam isso, como a história da avó do Morris, que trabalhou até os 82 anos. Muito sobre a história dela que eu acompanhei de perto, porque apesar de ela ter trabalhado até tarde, ela estava super bem. E quando ela parou de trabalhar, foi que a saúde dela decaiu. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar envelhecimento da população no Brasil, no mundo, ver que isso estava já acontecendo de forma acelerada, pouco se falava sobre isso. E depois também percebi que a questão do preconceito etário era muito forte no mercado de trabalho e não tinha nenhuma iniciativa olhando para isso. Foi essa experiência de vida que inspirou o empreendedor a fundar a empresa que auxilia na recolocação de profissionais com mais de 50 anos. A Glauciane também teve essa sensibilidade e abriu uma empresa no mesmo ramo, mas começa com pessoas 10 anos mais jovens, os 40 a mais, que já encontram dificuldades no mercado. Foi essa iniciativa que mudou a vida do Adriano, de 46 anos. Durante essa passagem dos 30 aos 40 anos, eu tive várias oportunidades, trabalhando para grandes empresas, como Petrobras, Nuclebras. Eu fui percebendo que essas facilidades que eu tive durante esse período foram diminuindo a partir dos 40 anos. Foi aí que ele ficou 2 anos desempregado, chegou a enviar 150 currículos por semana e nada, até buscar consultoria na empresa da Glauciane.
Agora empregado, ele sente que o mercado está mesmo se abrindo para profissionais maduros. Eles estão, sim, investindo mais na senioridade, em profissionais sêniores, e que trazem uma bagagem já de conhecimento, de habilidades, de técnicas. Se você tem mais de 40 anos e precisa de orientação para recolocação profissional, acesse os sites mature.com.br e rh40mais.com.br. Os cadastros são gratuitos. Depois de um naufrágio, os corpos de 28 migrantes foram encontrados na costa da Líbia. 3 sobreviventes foram resgatados em uma praia a 90 quilômetros da capital, Trípoli. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, a rota migratória mais perigosa do mundo já registrou mais de 1.500 mortes esse ano. Israel aprovou um plano para dobrar o número de habitantes nos assentamentos judeus nas colinas de Golã. Em 5 anos, serão construídas cerca de 7.000 casas para os colonos. O plano de 317 milhões de dólares foi aprovado neste domingo. Primeiro, deve-se dizer que as colinas de Golã são israelenses. Isso é evidente. A lei israelense é aplicada aqui desde 1981 e isso está fora de debate. O fato de que a administração Trump reconheceu isso e o fato de que a administração Biden deixou claro que não houve mudança nesta política é uma questão significativa. O anúncio foi feito durante a reunião do gabinete na comunidade de Mevo Ramá, em Golã. Está prevista a construção de 7.300 novas casas para os colonos na região em um prazo de 5 anos. Quase 25 mil colonos israelenses vivem nas colinas de Golã, ao lado de 23 mil drusos, grupo que permaneceu em suas terras após a tomada de Golã por Israel durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Israel anexou o território em 14 de dezembro de 1981, mas a maior parte da comunidade internacional não reconhece a medida. O maior telescópio da história já está no espaço. Ele decolou com sucesso da base espacial da Guiana Francesa. O equipamento recebeu o nome de James Webb, em homenagem ao diretor da NASA no auge da corrida espacial nos anos 60. Uma revolução na observação do universo que os astrônomos de todo o mundo esperavam há 30 anos. A parte superior do foguete Ariane lançou o telescópio após 27 minutos de voo. Agora o instrumento vai levar um mês para atingir seu ponto de observação a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Sua potência deve permitir que o telescópio James Webb alcance a aurora cósmica, o momento em que as primeiras galáxias começaram a iluminar o universo após o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. James Webb vai seguir os passos do telescópio Hubble, que revolucionou a observação do universo ao detectar a existência de um buraco negro no centro de todas as galáxias e a presença de vapor d'água em torno de exoplanetas. Essa edição fica por aqui, mas daqui a pouco tem outras informações com a Daniela Paris às 10 da manhã no horário de Brasília. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa semana.